Gente, boa tarde. Estou vendo que a gente tem aqui um... Oi, Lorena, minha aluna de internacional. Estou vendo aqui, né, que a gente tem várias pessoas, vários alunos participando. Fico muito feliz. Valentina, minha outra aluna, olha aí, os alunos só se denunciando, né? Fico super feliz com a participação de todos vocês. Vou me apresentar rapidamente, para quem não me conhece, tá? E veio pela temática, Marcelinha me orientando, olha aí, todo mundo marcando presença, muito bom. Para quem não me conhece, né, deixa eu rapidamente aqui me apresentar. Eu sou a professora Ana Carolina, sou professora do Centro Universitário Cristos e sou professora também do Centro Universitário Estácio. Tenho um vínculo com o Jedi, um vínculo afetivo com o Jedi antigo. Tenho contribuído e participado aí dos eventos do Jedi, né, desde 2015, desde que iniciei o meu doutorado, até porque, como orientanda da professora Tarim, não poderia ser diferente, né, a professora Tarim, ela tenta envolver todos os seus alunos aí no Jedi, inclusive os alunos de pós-graduação, e comigo foi da mesma forma. Então, desde 2015, quando eu iniciei o doutorado, eu comecei a participar dos eventos do Jedi, do simpósio, né, que inclusive está recebendo trabalhos até junho. Então, eu tenho aí uma afinidade muito grande com o grupo, né, e sempre que me fazem um convite, eu tento, de alguma forma, contribuir. A Marina, diretora dessa linha, né, de pesquisa de direitos humanos, tinha conversado comigo no início do semestre, porque é minha orientanda também, e tinha feito convite, né, na época, para falar de uma outra temática, uma temática relacionada ao que eu defendi na minha tese, né. A minha tese foi sobre direito internacional, voltada para a parte de direitos migratórios, com um diálogo com o direito do mar, né. Quem conhece a professora Tarim sabe que muitos dos seus alunos acabam enveredando para o direito do mar, e comigo não foi diferente. Eu fiz aí um diálogo entre essas duas áreas do direito internacional na minha tese, e a ideia era, na época, falar um pouquinho, compartilhar um pouco, né, sobre essas questões inerentes às migrações pelo mar, ao direito do mar, a esse diálogo com os direitos humanos. Mas, né, fomos surpreendidos aí por todo esse momento que estamos vivendo, diante do surgimento, né, e do rápido crescimento das transmissões do coronavírus em todo o mundo. E aí, quando a Marina me entrou novamente em contato comigo para confirmar se realmente a palestra seria possível, eu disse a ela, né, que talvez fosse adequado a gente tratar sobre um outro tema, né, sobre uma temática que eu acho que é a temática do momento, né, todo mundo está falando sobre isso, já há trabalhos publicados sobre isso, né, então, inclusive, quem gosta de direitos humanos, aconselho que procurem uma publicação, saiu semana passada, do professor Valério Mazzuoli, falando sobre a possibilidade de responsabilização dos países, né, por pandemias. Ele analisa o caso específico da China. Então, existem vários desdobramentos, e aí eu, conversando com a Marina, propus a gente tentar, então, falar um pouquinho, né, de perspectivas para os direitos humanos. Eu sempre gosto de começar esse tipo de palestra, é um tipo de palestra que aqui eu não pretendo trazer grandes conclusões. Na verdade, eu estou compartilhando com vocês a minha ideia, quando eu montei aqui o material que eu vou apresentar, foi tentar compartilhar com vocês, né, um pouco das minhas inquietações em relação a essa temática, né, e, inclusive, tentar fomentar em vocês o interesse por pesquisar a temática. Daqui podem sair vários desdobramentos e várias pesquisas extremamente interessantes, seja na área, né, de direitos humanos, seja, inclusive, em outras áreas, mas acho que existem muitos desdobramentos interessantes, e eu quero aqui, né, tentar motivá-los a olhar para essa temática, enfim, e tentar contribuir para possíveis temas de pesquisa, seja da graduação, seja do mestrado, ou quem sabe até mesmo de um possível doutorado, né, porque a gente está falando de uma temática muito nova. Então, por ser extremamente nova, é também muito original, o que cabe perfeitamente também para temas, tá, de doutorado, ok? Vou projetar para vocês a minha apresentaçãozinha que eu elaborei para a gente conversar,
Depois eu posso, inclusive, passar para as meninas, não tem problema, tá? Para caso queiram disponibilizar. E aí, para a gente tentar aqui, de alguma forma, ter um fio condutor para essa nossa conversa, tá? Eu estou em outra tela com o chat aberto, então eu vou aqui, né, tentando ver os comentários e, enfim, e aqui fazendo uma apresentação, certo? Já que a gente tem uma interface um pouco mais limitada, digamos assim, por conta do recurso do Meet, tá bom? Então, vamos lá. O tema, né, como vocês já sabem, foi anunciado aí pelo GEDAI, globalização e direitos humanos em tempos de Covid-19, novos desafios. E aí aqui eu poderia passar, né, até amanhã, falando sobre quais seriam esses novos desafios, quais os impactos para os direitos humanos. Então, eu fiz alguns recortes aqui para que a gente possa dialogar a respeito deles, tá bom? Então, primeira coisa que é necessária, né, é entender o que é a globalização. E aí, essa imagem, né, eu acho que ela é muito apropriada, principalmente para a gente pensar nos caminhos de transmissão desse vírus, né? Essa conexão entre as pessoas, uma conexão que vai, né, desde a conexão econômica, a conexão de informações, de troca de informações, né? Antes mesmo do coronavírus chegar aqui no Brasil, nós já ouvíamos falar dele, né, como algo ainda remoto, distante, que estava acontecendo lá naquele país do outro lado do mundo, né, lá na China, mas essas informações já nos chegavam. E uma outra coisa que eu acho que essa imagem nos remete muito, né, e eu que trabalhei com isso no meu doutorado, é a ideia de mobilidade humana. Essa mobilidade hoje, que ela é extremamente fluida, ela é extremamente rápida, graças a todos os avanços, né, da tecnologia, dos meios de transporte. Então, a gente tem uma velocidade muito grande, não só na disseminação de informações, como também na possibilidade dos deslocamentos humanos. Então, eu quis trazer para vocês essa imagem, porque eu acho que ela retrata bem, ela consegue resumir muito bem, né, em uma única imagem, o que a globalização é, né, quais são os seus fatores dinamizadores, né, essa questão das novas tecnologias, dos avanços tecnológicos, da possibilidade desses deslocamentos cada vez mais rápidos, a possibilidade de deslocamento não só de pessoas, mas de bens, né, de serviços, de capitais. Então, tudo está muito conectado com a globalização, tá? E aí eu vou dividir a minha fala aqui, basicamente em dois momentos, né? 3 momentos. O primeiro deles é para a gente parar e falar um pouquinho sobre globalização, que eu acho que é um termo que caiu, não sei se em descrédito durante muito tempo, mas eu sempre comento isso com os meus alunos, a disciplina de Direitos Humanos, que o termo da moda, quando eu era mais jovem, né, quando eu estava ali, talvez, terceiro ano, vestibular e tal, era o termo globalização, era o termo da moda, né, tudo era globalização. E hoje eu percebo que existem outros termos da moda, como, por exemplo, sustentabilidade, né? Se fala em sustentabilidade em todas as áreas, desde a área corporativa até o direito, até a área política, e de forma muito semelhante eu pude vivenciar esse fenômeno em relação à globalização, certo? E aí eu quero dividir minha fala, então, em 3 momentos. O primeiro é para falar sobre globalização, o segundo, para a gente falar um pouquinho, né, do impacto disso sobre os direitos humanos, e o terceiro, né, pensando aí no futuro, o que pode vir a acontecer, o que esperar, tá, em relação a esse futuro, né, quem sabe aí, próximo, se Deus quiser, pós-pandemia, ok? Então, primeira coisa, né, vamos entender o que é a globalização. Aqui eu trouxe alguns conceitos que são da doutrina, não são conceitos meus, em que a doutrina defende que globalização vai se referir a todos os processos
por meio dos quais todos os povos do planeta se incorporam a uma única sociedade mundial, a sociedade global. A globalização, ela vende muito isso, tá? A ideia de globalização, ela trouxe muito essa perspectiva, uma perspectiva da construção de uma sociedade mundial, da construção de uma sociedade global, tá? Então, ela vende essa ideia, né? E aí a gente, fazendo aqui já um parêntese, né, e uma rápida intervenção, essa pandemia, ela nos mostra que, em muitos aspectos, ela tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo. Se a gente parar para pensar, a gente tem efeitos do coronavírus no mundo todo, a gente tem uma realidade muito semelhante em boa parte do mundo, né, com aulas suspensas, mais da metade do número de crianças em todo o mundo não estão estudando, pelo menos não, né, de forma presencial, tá? E aí a gente percebe que, de certa forma, esse conceito, ele se aplica assim, a gente acabou chegando em certos pontos, né, em certas perspectivas, na vivência dessa ideia de sociedade global, tá? Segunda coisa que eu queria destacar com vocês, né, é que a globalização, ela vai ser um fenômeno que nasce, como eu disse, das inovações tecnológicas, né, da aceleração dessas inovações tecnológicas, principalmente em relação à questão dos transportes, a questão da velocidade com que hoje a gente consegue propagar as informações, transmitir as informações de um ponto do mundo para outro ponto, né? Imagens de fatos que aconteceram hoje, por exemplo, na Itália, na França, nos Estados Unidos, na Rússia, nós conseguimos assistir em um telejornal, né, da noite, já no mesmo dia, ou mesmo a gente recebe tudo muito rapidamente por WhatsApp, né? Então, o tempo todo nós estamos conectados, o tempo todo a gente consegue, né, ter acesso muito rápido às informações. Essa agilidade na troca de informações faz com que a gente tenha também uma agilidade, né, na transferência de bens, na transferência de capitais, tá? E também na possibilidade de movimentações humanas, chamada mobilidade humana, certo? Um terceiro ponto importante de ressaltar é que a globalização, ela é um processo político. Como assim um processo político? Porque hoje, né, a ideia de fronteiras, ela é cada vez mais fluida, apesar dessa perspectiva ela ser muito criticada, e eu não quero entrar muito aqui no campo das migrações propriamente ditas, mas as relações entre os estados, elas são muito fluidas. Discute-se, há correntes, inclusive, que defendem que o conceito de soberania, ele precisa ser revisto, que o conceito tradicional de soberania, ele não se aplica mais, ele não é mais aplicável, né, à realidade que nós temos hoje dos estados, em razão justamente dessa perspectiva de globalização, né? Por quê? Porque a globalização levou a esse processo político de integração entre os estados, de dependência, de codependência, né? Então, uma dependência que passa desde questões culturais, as influências culturais que são trocadas, né? E até mesmo em razão de consequências econômicas, de impactos políticos de um Estado sobre o outro, e até mesmo no próprio direito, né? Todas as faculdades hoje de direito aqui no Brasil, elas vão ter uma disciplina para se dedicar ao estudo do direito internacional. Por quê? Porque hoje não dá mais para pensar o direito nacional de forma isolada. A gente precisa pensá-lo também dentro dessa perspectiva mais macro. Então, a gente percebe que a globalização é também esse processo político, né? E aí destaco, inclusive, que dentro desse processo político, eu não tenho como dissociar a questão econômica. E, de novo, a gente percebe o quanto essa crise, né, trazida pelo coronavírus, uma crise política, uma crise social, né, ela tem também ela mostra, ela expõe o quanto nós estamos ligados economicamente.
Então, as bolsas começaram a despencar, começaram a oscilar muito, desde que os impactos do coronavírus começaram a ser sentidos na China. E à medida que isso foi se alastrando por outros países, por outros importantes players internacionais, a gente percebe os efeitos econômicos, por exemplo, aqui no Brasil, para aquela pessoa que estava ali fazendo um investimentozinho ou outro em ações e que do dia para a noite, né, começou a perder dinheiro, começou a perder os valores investidos. Então, isso é prova, né, de que estamos todos conectados, tá? Seja em termos políticos, em termos econômicos, em termos culturais, em termos sociais. E, infelizmente, né, essa doença vem expor que estamos, inclusive, conectados enquanto indivíduos, né, enquanto seres humanos, na fragilidade humana, que pode ser atingida, né, e que pode abreviar o curso aí da vida de milhares de pessoas por conta de um vírus, né, que em grande parte se dissemina fundamentado nessa perspectiva, né, de globalização, certo? Algumas características que eu até já falei, tá? Acerca da globalização, acerca do processo de globalização, né? O cunho econômico, que é indiscutível do fenômeno, tá? Verifica-se na globalização um processo econômico que é voltado a um mercado sem fronteiras, e aí eu chamo a atenção de vocês que se fala muito hoje, né, na ideia de que, eu até citei agora há pouco, de que as fronteiras, elas estariam cada vez mais fluidas, e em parte isso é verdade, né, em parte isso é verdade justamente por conta desse processo econômico de globalização. Por quê? Porque para a circulação de dinheiro, de capitais, para a circulação de bens, de serviços, nunca foi tão fácil, né, que bens, serviços e capitais circulassem pelos países, né, em todo o mundo. No entanto, essa perspectiva, ela não pode ser aplicada de forma plena no que diz respeito à circulação de pessoas. É claro que a globalização permitiu que essa circulação fosse muito facilitada. Prova disso é que um vírus que começou numa cidade lá da China atingiu, né, praticamente o mundo inteiro. O mundo inteiro hoje sofre severamente, né, as consequências desse vírus. Mas o fato é que essa fluidez de fronteiras, ela costuma ser facilitada para quem tem o passaporte certo, a nacionalidade certa, a etnia certa, o valor em conta bancário certo, né? Ela não se dá em relação de forma irrestrita para todas as pessoas. Isso não acontece, né? A gente sabe que, por mais que muitos países hoje não exijam mais vistos, o controle de fronteiras nunca foi tão rígido, tá? Até porque muitos defendem que, nesse contexto da globalização, a migração foi, né, ou pelo menos era, um dos poucos, uma das poucas medidas, uma das poucas políticas que ainda sobre as quais os estados conseguiam exercer, né, aquela noção de soberania rígida, severa, clássica, né, que nós estudamos, tá bom? Uma outra característica é a vinculação da dependência que esse processo vai manter com a tecnologia. E aí, de novo, a gente está falando de coronavírus, não tem como fugir disso, né? Como eu disse para vocês, as notícias começaram a surgir ainda em janeiro. Nós aqui no Brasil já sabíamos da existência desse vírus, a China já passava ali por um momento de crise, e tudo isso foi transmitido com muita velocidade, né? As informações foram sendo disseminadas de forma muito rápida. Eu não sei vocês, mas final de janeiro eu já tinha colegas, né? Como eu tô grávida, eu já tinha algumas amigas que já estavam preocupadas comigo, não tinha nem caso aqui no Brasil. A história estava muito isolada ainda na China.
mas que estavam preocupadas comigo, por ser professora, por lidar muito, né, com pessoas, com alunos, ter contato com muita gente, então, já dizendo, né, olha, usa álcool em gel, olha, será que você não pode dar aula de máscara? Então, a gente já estava começando a vivenciar um medo de uma coisa que estava acontecendo do outro lado do mundo, mas por que a gente estava vivenciando aquilo? Graças a essa velocidade na troca de informações que é permitida pela tecnologia. Essa tecnologia, ela permite também uma velocidade na mobilidade humana. Então, você está aqui hoje em Fortaleza, amanhã você amanhece, né, ou pelo menos amanhecia, já que os voos estão cancelados, em sua grande maioria, para o exterior, você amanhecia em Lisboa, você amanhecia em Paris, né, num voo direto aí de 7 horas, de 9 horas, você estava em outro continente, do outro lado do oceano, num outro país. Então, essa velocidade nos avanços da tecnologia é uma marca da globalização. E é notório, né, que traz impactos para tudo isso que a gente está vivenciando no momento relacionado ao coronavírus. Um outro ponto que é característico da globalização é o desenvolvimento desigual que ela vai trazer, em que eu vou ter o privilégio, né, principalmente o privilégio econômico, restrito a um número pequeno de países, tá? Enquanto, né, a grande massa, a grande parcela da população mundial, ela acaba sendo excluída desse sistema. E aí vamos pensar o seguinte, né, também contextualizando com o que nós estamos vivendo. Acho que vocês provavelmente acompanharam, ou têm acompanhado aí, a guerra entre Estados Unidos e o resto do mundo, né, por respiradores, né, por aqueles ventiladores pulmonares, por APIs. Então, a gente percebe, né, que o poder econômico, ele prevalece. Os Estados Unidos chegou a interceptar ventiladores, né, respiradores pulmonares que estavam vindo para o Brasil, e que o avião foi fazer um abastecimento em Miami e não pôde seguir viagem. A França acusou os Estados Unidos de fazer o mesmo, França, Itália, e há relatos de que eles interceptavam muitas vezes as cargas ainda na saída da China. De que forma, né? Olha, você vendeu isso aqui por quantos milhões? Por 15 milhões de dólares. Tudo bem, a gente paga 30. Então, esse desenvolvimento desigual que a gente percebe em muitas áreas, ele também nos impacta diretamente em relação ao coronavírus. Tá? É uma outra característica desse processo de globalização. A globalização, ela traz o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social, mas é notório que ela não faz de uma forma homogênea, ela faz de uma forma heterogênea. E nessa forma heterogênea, infelizmente, poucos países são privilegiados. A grande massa fica realmente excluída, fica míngua e acaba tendo um desenvolvimento social, político, econômico, tecnológico inferior ao poderio das grandes potências, tá? Uma das características do processo de globalização é a mudança dos papéis exercidos pelos estados e também pelos organismos internacionais, né? Em que dentro desse processo de globalização, em que essas relações internacionais estavam, né? Percebam, no passado, estavam cada vez mais fluidas, se percebia, né? Uma maior mitigação do papel desses estados, da soberania dos estados-nação, da atuação dos organismos internacionais, né? E a gente começava a ver, inclusive, um certo protagonismo, por exemplo, de empresas transnacionais, de organizações não governamentais, né? Muito na linha do que se discute lá nos fundamentos do direito internacional público, e aí vi que tem vários alunos aqui da minha turma assistindo, muito na linha daquela perspectiva, né, de uma sociedade internacional que ela é aberta e complexa, ou seja, que não admite mais apenas como sujeitos do direito internacional público os estados e os organismos internacionais, mas que abrange também, né, e reconhece a importância das empresas transnacionais, das organizações não governamentais e até mesmo dos indivíduos. Então, nós estávamos nesse processo. Por que eu me refiro ao passado?
porque realmente, né, o pós-coronavírus, o que vai acontecer após toda essa crise, né, a expectativa é que muita coisa mude em relação a essas relações internacionais, né, e é provável que a noção de soberania, eu vi até um comentário aqui que subiu agora há pouco, que a noção de soberania estatal, ela se torne sim, né, pelo menos num primeiro momento, ela volte à origem, né, daquela maior rigidez, daquela maior severidade, em que os estados, né, tentavam atuar de forma mais autônoma, de forma mais independente no cenário internacional, tá? Uma outra característica é a influência que esse processo exerce sobre diversas questões da vida humana, né? Pensar em globalização, a gente inevitavelmente pensa em globalização cultural, a gente pensa numa globalização que envolve questões religiosas, né? Tá aí a discussão e a disputa entre o universalismo dos direitos humanos, né, e o relativismo, em que muitas vezes os conceitos ocidentais, inclusive sobre religião, sobre moral, né, acabam sendo tidos aí como parâmetros universais, tá? E nesse processo, novos padrões, novos valores, novos comportamentos, né, vinham sendo impostos, de novo, de uma forma, né, massificada, de uma forma homogênea, tá? E isso era uma das grandes características do momento que nós vivíamos até pouquíssimo tempo, até um mês atrás, digamos assim. Visões negativas acerca da globalização. Principalmente, pessoal, a questão econômica. Uma das principais críticas, né, é que a globalização, ela é uma nova forma de imperialismo econômico, que vai justamente, né, se orientar pelo fato de que aqueles players internacionais economicamente mais fortes, eles vão se utilizar da globalização para justamente achatar, explorar, né, e manter essa cadeia de exploração em relação àqueles países, né, economicamente mais vulneráveis, aqueles países dependentes economicamente, tá? Fala-se que a globalização é um mito conveniente, né, montado para atender interesses do mercado, para que, então, esses países economicamente mais fortes pudessem continuar o seu processo de expansão internacional do capital, tá? Conseguindo aí gerenciar a macroeconomia de estados, né, mais vulneráveis. Uma outra visão negativa que se tem, né, acerca da globalização é a utilização de um termo muito recorrente, e provavelmente vocês já ouviram, né, que é o mito da aldeia global. O que é o mito da aldeia global? Né? É a ideia de uma cidadania universal, uma ideia de que o que é uma aldeia, né, uma pequena comunidade. Então, a ideia de que a globalização ela teria eliminado todas as fronteiras e teria estreitado os laços entre os indivíduos, entre todos os seres humanos, criando essa noção de uma espécie de cidadania universal. O que também era muito criticado, porque, como eu disse, né, apesar de cada vez mais fácil o deslocamento humano, nunca se encontrou tantas barreiras, né? Essas barreiras, elas não existem, ou pelo menos são facilitadas quando você tem, né, o passaporte certo, a etnia certa, a nacionalidade certa, mas quando você não tem, você esbarra, né, literalmente, como é o caso de muitos migrantes, muitos solicitantes de refúgio, você esbarra literalmente, né, em barreiras, em fronteiras físicas, né, em muros, tá aí o muro do Trump, né, entre Estados Unidos e México, tão famoso, que não me deixa mentir, as cercas em torno da Europa, né, a partir de 2015, com a chegada em massa de imigrantes, principalmente no primeiro momento da Síria, depois de outras partes do mundo, especialmente de países africanos. Então,
essa ideia de cidadania universal, de aldeia global, ela também era muito questionada, tá? E aí, diante de tudo isso, diante desse cenário, né? Tudo que eu falei aqui, de certa forma, eu descrevi um cenário que eu confesso para vocês que eu acredito que não é mais o cenário atual, hoje, né? 15 de abril de 2020. Isso era um cenário, talvez, de março de 2020, ou mesmo fevereiro de 2020. Mas de fevereiro para cá, muita coisa mudou, né? Especialmente por esse maldito vírus, né? Não tem como taxá-lo de outra forma, o Covid-19, o coronavírus, que atingiu, né? A partir de fevereiro, a gente começa a ter esse vírus começa a se espalhar por países da Europa, inicialmente tendo um foco muito forte na Itália, mas rapidamente se espalhando para a Espanha, França, Alemanha e praticamente todo o bloco europeu. Os Estados Unidos, no primeiro momento, né, se negando a dizer, não, aqui nós não temos esse problema, né, não, tá tudo normal, não, eu vi várias pessoas, inclusive, que viajaram para os Estados Unidos, final de fevereiro, começo de março, acreditando que estava tudo bem, que estava tudo normal. Os parques da Disney, eu via muita gente dizendo assim, a Disney não fechou, então se a Disney não fechou, tá tudo bem, né, como se a Disney fosse a Organização Mundial de Saúde, né, como se ela tivesse alguma expertise para dizer se estava tudo bem ou não. Mas o fato é que o vírus já andava, né, por aí, inclusive já provavelmente andava entre nós, apesar dos casos confirmados só terem, né, surgido aqui, especificamente em Fortaleza, a partir, né, do iniciozinho aí da primeira quinzena, ou perdão, da segunda quinzena de março, tá? Mas final de fevereiro mesmo a gente já começava a ver casos sendo noticiados em relação a São Paulo e logo em seguida também em relação ao Rio de Janeiro, tá? O que coronavírus tem a ver, então, com globalização, professora? Eu fiquei tentando achar uma imagem para trazer para vocês, para compartilhar aqui com vocês, e achei essa foto aqui de um aeroporto, né, aqui no Brasil, e não poderia ser uma imagem mais emblemática, né? As pessoas viajando, a fila aí para os guichês de check-in, né? O painel com os voos que iriam acontecer nas próximas horas, e um alerta, um aviso sobre o coronavírus. Os primeiros casos que nós tivemos em Fortaleza foram casos importados, né? Pacientes vindos de Miami e da Itália, e praticamente em todo o mundo, na verdade, o vírus ele foi viajando, né, com as pessoas, com os viajantes, muitos assintomáticos, que não sabiam que estavam doentes, que carregavam a doença, e em razão desses deslocamentos, né, acabaram levando consigo o vírus. É um vírus de altíssima transmissão, então, que se disseminou muito rápido onde chegou, e num segundo momento, né, a gente passou, então, para a fase de disseminação comunitária, chamada disseminação local, mas num primeiro momento, né, é um vírus importado. Eu cheguei a ouvir de algumas pessoas, lendo algumas reportagens, ou mesmo comentários de amigos, né, dizendo que é vírus de gente rica, né, porque desembarcou no país através dos voos internacionais. Então, não, isso não está na periferia, isso só está, né, nos bairros da elite, porque é vírus de gente rica. Ou ouvi de amigas, graças a Deus que eu não tive dinheiro para viajar esse ano, porque assim, né, não entrei em contato com o vírus. O problema é que, como a sua disseminação é muito rápida, né, em pouco tempo ele acaba se tornando um vírus de disseminação comunitária, de disseminação local, e a classe social deixa de importar, o fato de você ter viajado ou não para o exterior deixa de importar, e pessoas, né, não importa aí o valor depositado na conta bancária, se tomarem contato, se tiverem contato com alguém contaminado, existe um grande risco de também se contaminarem, né?
As pessoas que moram em bairros de elite geralmente têm diaristas, empregadas domésticas, porteiros, motoristas, e essas pessoas entrando em contato, há uma grande probabilidade de serem contaminadas, né? A necessidade de isolamento, de distanciamento social, para a gente tentar barrar a disseminação do vírus, né? E aí, nessa perspectiva, né, passada essa primeira parte aqui da minha fala sobre globalização, eu queria relacionar agora globalização com o coronavírus, né? Qual é a relação da globalização com o coronavírus? Como eu disse para vocês ali naquela imagem, a gente percebe, né, que a globalização, ela trouxe uma intensificação das relações sociais entre as diferentes partes do mundo. Então, até pouco tempo, nós tínhamos pessoas viajando pelo mundo todo, né? Um dia está em Fortaleza, no outro facilmente está em Miami, está em Nova York, está em Los Angeles, está na China, né? Está na Itália, está na França, na Alemanha. Então, essa intensificação das relações sociais. E essa intensificação, ela leva a um outro fenômeno, que é o quê? A gente passa a ter acontecimentos que vão ter repercussões recíprocas. Como assim? O que acontece hoje na China, eu não posso acreditar que é um problema só dos chineses. E eu acho que esse vírus, ele nos ensina muito isso, né? Eu não posso achar que o coronavírus vai ficar só lá na China, né? Não. A globalização faz com que esse vírus, ele acabe tendo repercussões para outros países do mundo. E aqui eu estou falando de um vírus, mas eu poderia estar falando de outros acontecimentos. Uma crise econômica, como, por exemplo, a que aconteceu em 2008 nos Estados Unidos, né? Quando houve a bolha do imobiliário estourou, né? A gente percebe que o impacto daquela crise não ficou restrito só aos Estados Unidos. O impacto daquela crise chegou também aqui no Brasil, chegou na Europa. Então, a globalização, ela faz com que esses acontecimentos, né, que acontecem em outras partes do mundo, acabem tendo repercussões também, né, em outros países, e as repercussões acabam sendo recíprocas, porque o Brasil, que não estava envolvido, que estava bem longe lá da China, agora está tendo que lidar com os problemas que os chineses tiveram que lidar há 2, 3 meses, né? E aí, mapa do coronavírus, para a gente poder, já que a gente está falando dessa relação entre globalização e coronavírus, vamos dar uma olhadinha aqui no mapa, tá? Deixa eu ver se vai dar certo. Abriu aqui. Deixa eu só projetar para vocês, que vocês ainda estão vendo os meus slides. Isso aqui vocês conseguem encontrar facilmente no Google, tá? É um controle feito, é um compilado de informações feito pelo próprio Google, em que eu tenho estatísticas globais e eu tenho também estatísticas por países em relação ao coronavírus, tá? E aí, em termos globais, né, a gente vê aqui que nós temos hoje 2.023.663 casos confirmados, dos quais, né, 507.330 já estão recuperados, mas que, em contrapartida, 132.276, né, acabaram vindo a óbito, tá? Vou abrir aqui o mapa de uma forma geral, para que vocês estão visualizando o mapa. Certo, ok. Pronto. Como vocês podem perceber, né, a cozinha aqui, o azul, onde eu estou passando o meu mouse, são, digamos assim, uma quantidade menor de casos, de 0 a 49 casos, tá?
de 50 a 199, depois de 200 a 499, de 500 a 999, e mais de 1.000 casos, né? Aqui é um percentual por milhão de pessoas, certo? O que acontece, gente? Se a gente olhar aqui, considerando essa tabelinha, não existe nenhum país do globo, né, que não esteja infectado. Aqui, ó. Tem aqui um que está fora, mas todo o resto, não está nem aparecendo aqui o nome para mim, mas todo o resto, né, a gente tem aqui já casos notificados, certo? O que eu quero chamar a atenção de vocês? Quanto mais escuro, mais grave a situação. Então, hoje, né, os casos mais graves, as situações mais graves, estão concentradas em países do bloco europeu e principalmente nos Estados Unidos, em que o número de casos por milhão de pessoas, né, nessas duas regiões do mundo, ultrapassa, né, mais de 1.000 casos por milhão de pessoas. O Brasil, dentro dessa história toda, ele ainda está aqui nesse segundo patamar, ou seja, entre 50 a 199 casos por milhão de pessoas. Mas, né, a gente precisa controlar a curva para que essa curva não aumente e para que a gente não chegue em situações mais graves, como, por exemplo, né, a situação aqui de Estados Unidos, de Itália, de Espanha, de França, certo? Deixa eu trocar aqui de novo para a gente voltar lá para os nossos slides. Pronto, tô trocando aqui a tela, tá? Pronto. Então, eu quis trazer esse mapa, né, para a gente visualizar juntos, para que a gente pudesse ter uma dimensão do que eu estou falando e como as coisas estão conectadas, né? Como o coronavírus ele está conectado com essa noção de globalização, com esses avanços na tecnologia, com a mobilidade humana. Eu tentei encontrar um mapa que eu vi há alguns dias, não consegui achar para colocar aqui na apresentação, que ele fazia o caminho do coronavírus. E era interessante porque os locais, né, com o maior número de voos internacionais, aqueles locais que são considerados hubs internacionais, eles tinham uma maior incidência de casos de coronavírus. A transmissão aconteceu primeiro, né? E de forma mais rápida. A gente pode usar o exemplo de Fortaleza mesmo. Fortaleza é uma cidade que é um hub internacional, um hub principalmente para voos oriundos da Europa, né? Ou com destino à Europa. E não é à toa que nós somos, né? Em números, não em percentuais, mas em números, a gente só fica atrás de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, há uma associação direta entre esses fenômenos, tá? A disseminação da doença e a globalização, né? Principalmente a questão, o aspecto da globalização ligado à mobilidade humana, tá? E aí, sobre direitos humanos, né? Como eu disse aqui, a minha ideia não é trazer conclusões, mas a minha ideia é trazer inquietações, tá? Eu vou compartilhar das minhas inquietações com vocês, na tentativa de estabelecer um diálogo e, mais do que isso, na tentativa de fomentar, inclusive, pesquisas entre vocês. Eu acho que essa imagem, não sei se vocês já conseguiram identificar, mas aqui é um dos caminhões, né, do exército italiano, que fez o transporte, né, fez a retirada de corpos. Nas últimas semanas nós vimos essa imagem algumas vezes, aquela imagem de vários caminhões militares, um atrás do outro, como se estivessem indo ou voltando de uma guerra, e que, na verdade, estavam ali fazendo o transporte, né, dos corpos.
Eu vi uma postagem de uma pessoa que perdeu essa semana o pai por coronavírus, uma pessoa que é de Fortaleza. E aí ela fez um comentário que eu acho que é muito pertinente diante dessa imagem e diante de qualquer discussão sobre direitos humanos, né? E principalmente o primeiro ponto que eu quero destacar com vocês, que é o fato de que essa doença, ela retira toda a dignidade do ser humano, inclusive no momento da morte, porque você não tem, por uma questão sanitária, né? Não pode haver velório, não pode haver despedida. Então, até todo aquele ritual que nós temos normalmente de despedida, né, em relação ao ente querido que nós perdemos, isso é retirado por essa doença, para a preservação, né, obviamente, do bem-estar, da saúde daqueles que ficam, por uma questão sanitária, é altamente justificável, mas é inegável a crueldade, né, e, enfim, e o impacto emocional que tudo isso traz para os que ficam, né? Primeiro ponto que eu queria destacar, eu fiquei pensando, meu Deus, direitos humanos, a gente tem aqui uma gama enorme de direitos, o que trazer, o que compartilhar com vocês, né? E aí eu separei aqui algumas ideias, né? Algumas inquietações minhas para dividir com vocês. A primeira delas, né, é que falar em coronavírus, acho que todo mundo está ouvindo falar, inclusive o nosso secretário de saúde deu uma declaração bem polêmica ontem, né, sobre o número estimado de mortes e sobre que o nosso sistema de saúde já teria colapsado, né, já teria entrado, o sistema de saúde pública teria entrado em colapso. Acho que o primeiro direito humano aqui que a gente precisa parar e refletir diante dessa crise é o direito à vida, né? Direito à vida, óbvio, ele não está, o ordenamento jurídico brasileiro, né? Ele não estabelece nenhum tipo de hierarquia entre direitos fundamentais, mas é óbvia a importância desse direito e a sua direta associação com o direito à saúde, né? Para que eu tenha a minha vida resguardada, eu preciso ter a minha integridade física resguardada. E aí, nesse aspecto, né, o direito à saúde, ele entra como forma de resguardar essa integridade física. E aí, uma discussão que é extremamente pertinente diante de todo esse momento, né, o direito à saúde é um direito social, considerado, portanto, um direito de segunda dimensão, né, dentro da teoria das dimensões ou das gerações dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, e por essa característica é um direito que exige, né, que requer, que reclama do Estado uma atitude positiva, ou seja, a promoção desse direito, tá? Promoção essa que em muitos lugares do mundo, vai se dar por meio de uma oferta, né, de saúde básica, seja ela de forma preventiva, ou mesmo, né, como é no Brasil, preventiva e também, né, repressiva, digamos assim, que está também na linha de frente, não só na prevenção, mas também no tratamento direto de doenças, e que o Estado, ele tem uma responsabilidade quanto a isso, né? Países como, por exemplo, os Estados Unidos não gozam de um sistema de saúde pública. Por isso também, né, é um dos fatores que contribui para esse grande número de pessoas doentes e para o grande número de mortes, porque as pessoas, por não terem direito à saúde pública, muitas vezes retardam a ida a um hospital, retardam procurar cuidados médicos. O primeiro-ministro do Reino Unido, né, ele está em recuperação por ter contraído a doença, e ele agradeceu ao sistema público de saúde da Grã-Bretanha, né, pela sua recuperação, pelos cuidados que ele recebeu, porque ele ficou diferente aqui do Brasil, né, que o nosso SUS, infelizmente, quem tem uma condição melhor acaba não se submetendo a ele, acaba recorrendo aí aos planos de saúde, mas
Na Inglaterra, por exemplo, o primeiro-ministro foi cuidado, né, e se internou em uma instituição de saúde pública. Então, eu acho que é um momento em que se abre o debate, inclusive, sobre a importância da saúde pública, a importância da promoção ao direito à saúde, a importância da inclusão de direitos sociais, né, no rol de direitos que precisam ser garantidos pelos estados. A gente não pode viver dentro de uma perspectiva de liberalismo cega que ignora necessidades básicas, né? E o direito à saúde, por estar ligado diretamente ao direito à vida, é uma necessidade básica. Então, a gente precisa fazer uma discussão séria, né? E não só no Brasil, mas eu digo em termos globais, a respeito da saúde pública, né, do que tem sido ofertado. Eu sempre gosto de sensibilizar os meus alunos, porque é muito fácil a gente falar mal do que nós temos no nosso país, né? Nós costumamos ser os primeiros a apedrejar. É óbvio que o SUS, ele deixa a desejar em muitos pontos, em vários aspectos, né? Tanto é que, como eu disse, quem tem uma condição financeira um pouco melhor não quer se submeter ao SUS, não quer correr o risco de não ser atendido, né, ou ser mal atendido, mas eu sempre gosto de chamar a atenção dos meus alunos que em outros países a realidade é muito diferente, né, a realidade de saúde pública é muito diferente, que não existe o acesso à saúde pública, não existe o acesso à saúde básica, em muitos casos, né? Por exemplo, o programa de vacinação que nós temos aqui, ele é referência. Há estudos, inclusive, que já estão associando uma maior resistência ao coronavírus ao fato dos brasileiros, nas seus primeiros dias de vida, né, receberem a vacina BCG, que a maioria de nós tem, né, uma marquinha do braço aqui que fica com a cicatriz dessa vacina. E é uma vacina ofertada gratuitamente nas instituições de saúde pública aqui do nosso país. Então, é importante essa reflexão da importância da promoção de certos direitos sociais, né, e que espera-se que após essa crise haja uma reflexão séria sobre isso, né? De investimentos, não só aqui no Brasil, para aquilo que nós temos ser ainda melhor, a gente não pode se contentar, né? Ah, não é porque é melhor do que os outros lugares que tá bom, deixa assim mesmo, né? Não, a gente não pode se contentar, a gente tem que, nós precisamos cobrar medidas de saúde pública sérias, efetivas, né? A gente precisa cobrar a concretização desse direito de forma plena. Mas eu acho que abre o debate, inclusive, quanto aos modelos adotados em outros países. De que forma esses modelos afetam e podem, inclusive, comprometer, né, o direito à saúde, o direito à vida e até mesmo a segurança sanitária global. Porque, como nós já vimos, uma doença, né, a gente não pode, depois do coronavírus, a gente não pode mais encarar um vírus, né, uma epidemia como um problema restrito a um único país, como se aquilo nunca fosse atingir, né, outros países do mundo. Então, fica a reflexão, né, para uma discussão séria a respeito disso e os impactos que esses modelos de saúde pública têm no controle de epidemias e, consequentemente, a fim de evitar pandemias como essa que nós estamos vivenciando no momento, tá? Um segundo ponto aqui, um segundo desafio, né, que abre margem para discussão é o embate entre direito à vida e liberdade de locomoção. Como eu disse, no ordenamento jurídico brasileiro, e na verdade, de uma certa forma, né, a compreensão que se tem sobre direitos humanos, direitos fundamentais, é no sentido, não só no Brasil, mas internacionalmente, é no sentido de defender que são direitos que não podem ser hierarquizados, que vão colidir, inevitavelmente eles vão entrar em colisão, mas que quando essa colisão acontecer, é necessário que se faça uma reflexão e uma ponderação de valores, né, de forma a identificar, diante daquele caso concreto, o que é que deve
ser ou não privilegiado. No momento, a gente observa um embate entre direito à vida e liberdade de locomoção. E não estou me referindo ao Brasil, tá? Porque o que nós temos são recomendações de confinamento, de distanciamento social, de isolamento. Mas, por exemplo, aqui em Fortaleza, não existe uma fiscalização. Você não é parado para saber onde você está indo, se você tem autorização do governo para sair de casa ou não tem, ou mesmo se num carro tiverem 2, 3 pessoas, por que não tem só uma para fazer aquela atividade, então, né, que fez com que vocês saíssem de casa? Em países como, por exemplo, a França, você só sai de casa com uma autorização, e só pode sair uma pessoa por vez, né? Então, se for para o supermercado, só vai um. E tem que levar autorização impressa, porque se você for parado na rua, a polícia vai querer ver sua autorização. Farmácia, a mesma coisa. Para fazer exercício na rua, né? Pode sair uma vez por dia, sozinho, para se exercitar na rua, para levar o cachorro para passear, fazer as suas necessidades. Então, a gente percebe um embate claro aqui entre liberdade de locomoção e direito à vida. Criação de barreiras sanitárias, né? Inclusive entre municípios aqui de Fortaleza mesmo. Não sei se vocês chegaram a ver as reportagens aí do final de semana, um pouco antes da Semana Santa, dizendo que alguns municípios estavam criando barreiras sanitárias, inclusive para evitar que pessoas que não moravam nos municípios, que estavam indo para ali muitas vezes só para passar o final de semana, só para passar o feriado, entrassem, com medo justamente delas trazerem, né, para aquelas comunidades, para aquelas localidades, o vírus com elas. Além, né, que eu estou falando de uma realidade local, mas a gente teve pedido do governador do estado para suspensão de voos internacionais, a gente teve pedido do governador do estado, que esse foi conseguido, né, judicialmente, o deferimento, para realização de um controle sanitário mínimo aqui no desembarque de voos internacionais em Fortaleza. A gente verificou o fechamento de fronteiras na Europa, né, fronteiras externas e até mesmo entre os próprios países europeus. Os Estados Unidos mandou suspender voos de várias partes, né, do mundo. Então, a gente percebe aqui um conflito claro entre esses dois direitos humanos, direito à vida e liberdade de locomoção. E aí é uma outra fonte extremamente rica de discussões, né? Porque a gente percebe que, se por um lado a liberdade de locomoção é um direito tão caro que ele foi consagrado na Declaração Universal de Direitos Humanos, né, lá no artigo 13 da Declaração, por outro lado, essa liberdade de locomoção, ela tem propagado, ela tem acelerado a propagação e colocado em risco o direito à vida. Então, esse equilíbrio, ele precisa ser buscado, principalmente à medida que a gente for saindo, né, progressivamente, desse modelo de isolamento, de confinamento, de distanciamento social. Aí é que essas gradações e esses limites, né, eles precisarão ser considerados, discutidos, e de que forma, em que momento uma coisa, né, um direito deve se sobrepor a outro, tá? Uma outra reflexão que eu queria trazer, né, que foi algo, inclusive, bastante, eu vi algumas pessoas comentando em rede social, é a ideia de que muitos de nós estamos podendo fazer esse distanciamento social, se manter isolados, né? Eu, como professora universitária, as minhas aulas todas têm sido por videoconferência, né, usando de recursos como esse que nós estamos usando aqui no momento. Não tenho saído de casa, até por estar grávida, evitado realmente ao máximo o contato com outras pessoas. Tudo que a gente tem comprado aqui para casa, né, desde farmácia, supermercado, até coisas que estavam faltando, por exemplo, no enxoval do meu filho, eu não estou saindo para escolher absolutamente nada, nem eu, nem meu marido, é tudo por delivery, né, para o aplicativo, para o WhatsApp, e graças a Deus o meu marido, pelo menos por hora, também
está fazendo home office, também tem trabalhado de casa, mas confesso que eu não sei até quando, né? Nós, professores e alunos, temos aí uma previsão de retorno para 4 de maio, que também não sabemos se vai se cumprir. No caso dele, ele tem uma previsão de retorno na próxima semana já. E, diante desse contexto, né, que eu relatei aqui, a gente tem, de um lado, pessoas como eu, como meu marido, como muitos de vocês, que podem, né, ficar em casa, que podem se dar ao luxo de se isolar, mas, por outro lado, a gente tem setores que nunca trabalharam tanto e nunca se expuseram tanto. O número de profissionais da saúde que já contraíram coronavírus é assustador, né, inclusive com casos notificados de mortes. Entregadores, para que a gente possa desfrutar desse conforto na nossa casa. A gente tem pessoas que estão indo e vindo, se deslocando, né, entre loja, casa de cliente, fornecedor, para fazer essa ponte e fazer com que esses serviços não parem, né, e que estão aí na rua, se expondo, tendo contato, né, com várias pessoas diferentes, que muitas podem, inclusive, estar doentes. Funcionários de supermercados, de farmácias, que não fecharam, que não estão fazendo atendimento online, estão fazendo atendimento presencial. Não sei vocês, mas sempre que, por algum motivo, eu preciso sair de casa, eu sempre, no caminho aqui de casa, eu sempre passo em frente a um São Luís. E eu sempre olho para o estacionamento do São Luís, né? E sempre está cheio. Impressionante. Eu não sei como é que está lá dentro, mas passando pelo lado de fora, o estacionamento está sempre cheio. Ou seja, pessoas transitando ali de uma forma muito intensa, o que pode levar a uma exposição, obviamente, não só dos clientes, mas também dos funcionários. Então, estou falando tudo isso para a gente refletir o quê? Nessa perspectiva, esse isolamento social, ele tem se apresentado muito mais como pelo menos aqui no nosso país, como um privilégio de classe do que como um direito, né? Tem pessoas que não têm a oportunidade, a possibilidade de se preservar da doença e precisam sair todo dia para trabalhar, para que esses serviços essenciais, eles continuem acontecendo, né? E aí a gente fica nesse conflito, nesse paradigma. Eu estava conversando ontem com uma pessoa e estava comentando que eu nunca deixei, acho que nem nas eleições, eu parei de seguir tanta gente em rede social como eu estou fazendo nesse momento, né? Para que eu possa manter a amizade, o respeito, eu prefiro não ver publicação de certas pessoas nas minhas redes sociais. E aí tenho deixado de seguir muitos amigos mesmo, assim, amigos próximos. E aí eu estava comentando que as pessoas estão tratando o problema de uma forma muito partidária. Parece que a gente voltou para aquele cenário de eleições, né, de polarização, em que só existem dois caminhos possíveis, não existe um meio termo, e as discussões acabam sendo muito reducionistas. No entanto, né, uma discussão como essa acerca do isolamento social, né, se é direito, se é privilégio, de que forma estender, então, esse privilégio, né, a mais pessoas, de que forma tornar isso um direito, né, garantir esse isolamento de forma adequada, de forma digna, dando condições econômicas, dando condições sociais para essas pessoas poderem permanecer em casa, né. Me dói o coração quando eu vejo uma imagem na internet de uma fila enorme de pessoas, muitos idosos, na porta de uma casa lotérica, na porta de uma Caixa Econômica Federal, tentando receber dinheiro e se expondo a um risco gravíssimo, né? E quando você costuma, eu tenho o hábito de dar uma olhada nos comentários quando é uma notícia, muita gente defendendo, dizendo, olha, as pessoas não podem ficar em casa morrendo de fome, elas precisam se deslocar para poder tirar o dinheiro. Então, dentro dessa perspectiva, uma discussão como essa, ela é extremamente importante. No entanto, não existe solução fácil. Se você me perguntar, professora, a senhora acha que o isolamento social hoje, ele é um direito ou ele é um privilégio? Eu lhe responderia, hoje, no Brasil, da forma que está sendo feito, ele é um privilégio. Mas a senhora acha que deveria ser um direito? Acho que deveria. Como? Não existe uma solução fácil.
né? Não existe uma solução simplória para essa situação. Ela passa por políticas econômicas, ela passa por políticas sociais, principalmente no que tange às questões sanitárias, né? E que em um país como o nosso, com as dimensões que o Brasil tem e com os problemas econômicos, políticos e sociais que nós temos, é extremamente difícil. Mas isso não pode nos impedir de fazer uma discussão como essa, porque ela é extremamente válida e importante em um momento como esse. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção, tá? E aí aqui eu estou já me encaminhando para o final, é os grupos vulneráveis, né? Se a gente tem pensado sobre eles, como essa doença os afeta, como a situação deles de vulnerabilidade pode ser ainda mais piorada, né? Eu acabei não colocando aqui, mas nós já temos casos notificados, por exemplo, em comunidades indígenas no Brasil, que têm acesso reduzido à saúde básica, por exemplo, né? Que tem um comportamento quanto a questões de higiene muito diferente, né? Acho que todos nós nos surpreendemos como os nossos cuidados básicos poderiam ser melhores, né? E todo mundo está bem mais atento a essas questões nesse momento agora. Vocês imaginem para uma pessoa criada, né? E que vive dentro de uma cultura indígena, no mato, tendo contato direto com a terra, tendo contato direto uns com os outros. Então, imaginem a dificuldade e a vulnerabilidade que essas pessoas acabam se colocando. O Ceará, ele já registrou caso de Covid-19 no nosso sistema penitenciário. Esse rapaz aqui, né, ele estava sendo testado. O detento, ele foi colocado em isolamento. Mas antes de descobrirem que ele estava com coronavírus, ele estava numa cela com outros 17 homens. Então, ampliem isso. Isso eu estou falando de um caso. Agora, vamos amplificar isso. O que uma disseminação dessa doença no nosso sistema carcerário, por exemplo, pode acarretar, né? A gente fala em colapso da saúde pública aqui fora, mas vocês já imaginaram, né, no colapso, por exemplo, desse sistema, o estrangulamento total de qualquer serviço de saúde dentro, né, desse sistema penitenciário, o que pode trazer de consequências, inclusive para a responsabilização dos estados, porque a gente esquece, né, e muitas pessoas acabam tendo um discurso reducionista quanto à questão que diz, mas por que o Estado vai ser responsabilizado? O cara tá lá, matou, roubou, merece mesmo morrer, não tem que ter história de coitadinho. Mas vamos lá, se a gente acredita, né, se o nosso ordenamento jurídico, ele se baseia num sistema de justiça restaurativa, né, que é isso que acontece no Brasil, você pode até não concordar, mas é isso que nós temos no Brasil, e essas pessoas, elas são colocadas sob a tutela do Estado para tentarem, né, de alguma forma, serem ressocializadas. Quando elas são colocadas ali sob a tutela do Estado tem uma responsabilidade sobre elas, inclusive no que tange a garantia da sua dignidade, enquanto pessoa humana, o que passa também por aspectos como direito à vida, direito à saúde, e, consequentemente, né, a proteção dessas pessoas contra a disseminação do coronavírus. Uma outra categoria de vulneráveis aí, né, os refugiados, solicitantes de refúgio. Vocês imaginam que nós já estamos tendo dificuldades de deslocamento, simplesmente como turistas. Agora, imagina um estado, né, com economia fragilizada, sistema de saúde colapsado, como é que ele vai receber solicitantes de refúgio? E o pior, aqueles que já foram recepcionados, mas que estão confinados em campos de refugiados, como acontece, por exemplo, em muitas localidades da Grécia, né? Já pensou se essa doença se alastra? Já pensou as consequências jurídicas, né, inclusive, mas também as consequências para a saúde, para a vida, para a dignidade na sua perspectiva mais básica, né? Essas pessoas fugiram de perseguições tentando
conseguir aí em outros países uma proteção que elas não tiveram dentro do seu próprio estado. E imaginem que, de repente, né, elas fogem de uma guerra, fogem de uma perseguição religiosa, uma perseguição por questão de raça, de pertencimento de grupo social, para acabarem confinadas em um campo de refugiados e contraírem, por exemplo, uma doença como o coronavírus. Esses campos, a grande maioria deles tem problemas sanitários graves. As pessoas vivem amontoadas. A densidade, né, humana dentro desses campos é altíssima. Então, o risco de alastramento da doença e de uma verdadeira catástrofe, né, é altíssimo. E, infelizmente, como eu coloquei aí, essa matéria agora de abril, nós já temos casos, né, confirmados no campo de refugiados na Grécia, que acabou levando à decretação de isolamento, tá, dessas pessoas. Um último desafio aqui que eu queria, né, trazer como inquietação para vocês é uma possível necessidade de redefinição das relações internacionais. Não sei se vocês viram as manchetes de ontem para hoje, mas o Trump anunciou que pretende, né, suspender o financiamento anual, a contribuição anual que a OMS, que os Estados Unidos dá à Organização Mundial da Saúde, por entender que a OMS foi muito boazinha, muito complacente com os chineses. E isso nos leva a um questionamento sobre a possível necessidade de redefinição dessas relações internacionais, né? Da participação dos estados dentro dos organismos internacionais, e inclusive das relações internacionais de um país com o outro, né? Como eu relatei aqui, os Estados Unidos têm feito aí, alguns têm chamado de pirataria, né? O que ele tem feito de certa forma, não é furtando, porque obviamente eles pagam pelos equipamentos, mas tomando com o uso do poderio econômico, né, EPIs que seriam destinadas para outras partes do mundo, ou impedindo que empresas locais, né, empresas de nacionalidade norte-americana, vendam EPIs para outras partes do mundo. Por exemplo, a 3M, ela ficou impedida de enviar remessas de EPIs para outras partes do mundo, porque ele suscitou uma lei, salvo engano, do período da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, que impedia, então, que empresas norte-americanas vendessem equipamentos, né, para outras partes do mundo, e comparando, portanto, a crise que nós estamos vivendo com um momento realmente de guerra, né, com um ato referente ao período da guerra, tá? E aí, tentando aqui resumir, então, um pouco, né, os conflitos que a gente tem aí pela frente. De tudo isso, de todo esse panorama que eu desenhei, diante desses recortes que eu fui fazendo, né, o que a gente pode observar? Primeiro, a fragilidade dos direitos humanos, especialmente das populações mais vulneráveis. Eu acredito que se a gente já tinha e enfrentava muitas dificuldades em relação à efetivação dos direitos humanos, infelizmente o prognóstico que eu vejo, né, não é muito animador, no sentido de que, principalmente, os direitos daqueles mais vulneráveis, eles estarão ainda mais comprometidos, né, nessa travessia que nós estamos, no momento, né, percorrendo, seja durante, né, o pico do coronavírus, mas eu acho que mesmo no depois, a gente ainda vai se confrontar com essa fragilização dos direitos humanos, com base num discurso econômico, que a gente tem percebido e que a gente tem visto ser disseminado, né, inclusive no nosso meio, tá? Um discurso econômico acima de toda e qualquer coisa. E nós temos que ter muito cuidado para esse discurso não ganhar força, para ele não ganhar voz, né? Por quê? Porque a gente está lidando com um vírus que pode, né, por esse pequeno recorte que eu fiz aqui, ter consequências realmente catastróficas para a humanidade, como já está tendo, né? A globalização econômica,
a gente percebe que existem impactos para as relações de mobilidade humana, né? A globalização econômica, eu acho que é quase impossível de nós fugirmos dela. Os mercados, eles estão muito interligados, né? E mesmo diante de todo o problema com o vírus, os mercados continuam muito interligados. Então, um possível resultado, um possível efeito pós-coronavírus, eu acho que não afetará a globalização econômica. Mas eu afirmo, assim, sem medo de errar, que a gente vai ver transformações, principalmente no que tange as relações de mobilidade humana, né? As restrições quanto à mobilidade humana, que era uma das características da globalização e que eu acho que a gente vai começar a enfrentar. Restrições já estamos enfrentando, mas eu acho que essas restrições quanto à mobilidade, elas tendem a perdurar por mais algum tempo e acho que terão consequências, inclusive definitivas, a longo prazo, né? Essa crise expôs com certeza a fragilidade das relações internacionais. A doutrina do direito internacional defende a ideia de sociedade internacional, ou seja, que os países eles estão interligados e se aproximam por interesses. E essa relação pautada única e simplesmente em interesses, ela é muito frágil, porque na hora de uma crise como essa, cada um olha para dentro, né? E meio que dane-se o resto. Primeiro os meus, depois a gente resolve o problema do mundo, né? Depois a gente pensa nisso. E a gente tem vivido momentos assim. Então, eu acho que essa desconfiança e essa fragilidade é um desafio, né, para as relações internacionais, para o restabelecimento dessas relações pós-Covid-19, tá? E a ideia da aldeia global. E aí, vivemos realmente na aldeia global? Não vivemos? É ou não é um mito? Eu acho que na perspectiva de cidadania universal, ela é um mito, tá? Mas essa doença nos mostra que nós estamos muito mais próximos do que nós imaginávamos, né? Como eu disse, algo que iniciou lá na China, mais fáceis, mais próximos, de repente estava na Europa, daqui a pouco nós tínhamos casos nos Estados Unidos, América Latina, América do Sul, Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, né? Chegou até nós. Então, eu acho que nesse sentido de que estamos muito próximos, estamos conectados para o bem e para o mal, a noção de aldeia global, ela não pode ser entendida como um mito. Ela é realidade, ela nos aproxima, inclusive, no que tange às mazelas humanas, como é o caso dessa doença, tá? E aí, né, na tentativa de não ser só pessimista, de não trazer só más notícias, de não propor apenas inquietações e talvez desconfortos, né, entre vocês, lembrar que a gente pode vencer essa crise, lembrar que tentar nos alimentar de boas notícias, né, como eu mostrei lá naquele link que eu acessei do Google, esse número aqui é de, acho que 3 dias atrás, que já reportava aí que 400 mil pessoas tinham se recuperado em todo o mundo do coronavírus. Aqueles dados ali compilados pelo Google de hoje, né, já demonstram que mais de 500 pessoas se recuperaram. Então, há esperança, né, acho que esse momento de isolamento, de distanciamento social, a gente vive uma eterna montanha-russa de emoções, acredito que vocês também vivem isso, e a gente precisa se alimentar dessas boas notícias, a gente precisa se alimentar, né, do fato de que estamos enfrentando uma noite escura, uma madrugada difícil, mas a gente precisa acreditar que a luz, né, no fim do túnel, ela está mais próxima do que longe, para a gente tentar ir passar por toda essa crise, né, de forma mais sã e tranquila possível, certo?